Muito bom dia, meus irmãos. Eu quero nessa oportunidade saudar a toda a igreja com a graça e com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. É uma alegria encontrar-me com cada um dos irmãos nessa oportunidade para compartilhar mais um pouco da palavra de Deus. Nós vamos continuar estudando a palavra do nosso Deus, aprendendo sobre batalha espiritual. A nossa proposta nessas aulas é trazer um ensino mais aprofundado desse movimento que surgiu, que tem crescido e que está muito vivo na vida de muitas igrejas, na realidade de muitos crentes também, um entendimento muito errôneo, um entendimento equivocado do que vinha a ser o movimento de batalha espiritual da igreja. Então a minha proposta com os estudos é trazer um esclarecimento bíblico, teológico, à luz da nossa teologia reformada, com a base na palavra de Deus do que de fato é batalha espiritual na vida da igreja e na vida de cada crente. A minha proposta hoje com vocês é iniciar a lição falando sobre o tema da nossa lição, a vitória certa de Cristo. A vitória certa de Cristo. Nosso texto básico se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, no verso de número 26 e 27. Apenas os dois versos, um contexto maior, nós vamos ler os dois versos, porque a lição vai explorar o contexto, nós vamos fazer algumas pontuações e como também aplicações para o nosso entendimento maior e melhor do assunto. Vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre nós, pedir que Deus nos direcione, que Deus nos conduza nesse estudo e que tudo aquilo que for ensinado, falado, Deus possa trazer esclarecimento e entendimento para todos nós. Eu desafio você, como eu tenho feito em todas as aulas, a anotar as suas questões, dúvidas, aquilo que você tiver de não entendimento. Eu não entendi essa parte que o pastor estava explicando. Você anota a sua dúvida, a sua pergunta, que você vai poder fazê-la a mim depois, com mais calma, e assim a gente vai poder aprender mais e mais da palavra de Deus. Então oremos ao nosso Deus. Ó Pai, nós queremos nessa manhã te agradecer pela oportunidade que temos de estudar a sua palavra, de podermos aprender um pouco mais desse assunto, para entendermos qual é a tua vontade para com a nossa igreja, ó Pai. Pedimos, ó Deus, o teu Santo Espírito, que nos ilumine a mente, Pai, nos ilumine o coração para entendermos e compreendermos e crermos na Tua Palavra. Tira, Pai, tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que nos atrapalha de ouvirmos a Tua Palavra, de estudarmos a Tua Palavra, ó Pai. Ó Deus, eu peço ao Senhor, Pai, pela Tua igreja, que vai ouvir essa aula, que vai assistir esse estudo, ó Pai, que cada pessoa que ouvir esse estudo possa, em nome de Jesus, ser impactado pela Tua Palavra, ser transformado pelo Evangelho e crer que Cristo é o nosso grande e poderoso Senhor das batalhas, que já venceu e derrotou o diabo, ó Pai. Nós cremos na Tua Palavra, cremos no Senhor Jesus Cristo e declaramos mais uma vez que o Senhor Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Para a glória de Deus Pai é que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, a vitória certa de Cristo. Eu quero já deixar claro para os irmãos, a minha ideia não é dar toda a lição. Se eu não conseguir, eu vou caminhar de acordo com o meu tempo, o meu horário, que eu também tenho um tempo para poder transmitir essa aula, para que possa ter uma aula aproveitosa, com um tempo hábil para você poder ouvir, ver com clareza, com paciência e entender. Então, quando eu perceber que o meu tempo já foi além do que eu tinha proposto, eu paro e continuo no domingo, na semana que vem. Ok, queridos? Marcos capítulo 3, do verso 26 e 27, diz assim: Se pois Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Muito bem, esses versos, como eu já lhes disse, faz parte da lição. Nós vamos explorá-los e também o contexto desses versos para melhor entendermos o que o autor está dizendo e quais as aplicações e implicações para nós como igreja.
Veja bem, queridos irmãos, a nível de introdução da nossa aula, o que eu quero afirmar para vocês? Que a Escritura, a palavra de Deus, ela afirma a existência das forças do mal. Ela deixa muito claro isso. Ela deixa claro que o diabo existe e o que o diabo quer nos destruir. Isso nós já provamos nos estudos anteriores. A Bíblia também diz que os inimigos da igreja são espíritos perversos, são numerosos, são mais poderosos que o ser humano e que são astutos, são inimigos inteligentes, têm domínio sobre o mundo imerso no pecado. A Bíblia apresenta tudo isso sobre o nosso inimigo. Contudo, porém, a Bíblia também ensina que há algo mais que eu e você precisamos entender e compreender sobre a questão do inimigo. Algo que não tem sido suficientemente compreendido, entendido pelo movimento e nem enfatizado pelo movimento de batalha espiritual. É que as forças do mal já estão derrotadas. Ouça bem, as forças do mal já estão derrotadas. Cristo, na cruz do Calvário, ele já ganhou, ele ganhou a batalha final contra as hostes espirituais do mal. E é exatamente isso que nós vamos provar na lição de hoje. A minha proposta é provar para você, crente, é provar para todos que escutam, ou para todos aqueles que ouvirem essa aula, que Jesus Cristo já derrotou o diabo na cruz do Calvário. Por isso que Paulo, ele muito bem disse, Paulo diz que aquele que está em Cristo, aquele que tem Cristo, aquele que tem o Espírito Santo nele, esse é vitorioso. Porque Cristo já derrotou o diabo. Ele já derrotou o diabo. E nós vamos então provar isso. E como é que nós vamos provar isso? Como é que a gente vai contrastar isso com o movimento de batalha espiritual? Veja bem, eu quero mostrar para você a vitória de Cristo como ela é descrita em todas as narrativas ou passagens bíblicas. Eu vou destacar algumas, porque senão ficaremos aqui não só amanhã, mas tarde, noite, semana, dias, semanas, meses e anos, mostrando para você a vitória de Cristo, porque a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse, que Cristo é vitorioso, que Cristo já derrotou o diabo, que Cristo é maior do que tudo, de que todos. Então, em vários textos, a Escritura descreve a vitória de Cristo, e em termos diferentes. Olha que coisa maravilhosa, em vários textos a gente vai perceber, vai entender, vai compreender a vitória de Cristo sobre os inimigos, ou sobre o inimigo, mas também em termos diferentes. Então, nós vamos ver algumas das principais passagens que descrevem a vitória de Cristo. E aí eu convido você a pegar a sua Bíblia, a pegar um caderno de anotação e anotar esses versos e anotar cada um desses subpontos que vamos falar sobre a vitória de Cristo descrita. Quais são as vitórias ou a vitória de Cristo que a Bíblia descreve? Primeira coisa que a Bíblia descreve da vitória de Cristo, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a serpente esmagada. Em Gênesis capítulo 3, a gente vai acompanhar na Bíblia, eu convido você a abrir Gênesis capítulo 3, verso de número 15, diz bem assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui o próprio Deus falando à serpente do final, do que acontecerá na vida dela, o que vai acontecer quando Cristo vier. Olha que coisa maravilhosa. Aqui em Gênesis 3,15 nós temos o que chamamos de proto-evangelho, o primeiro evangelho, o anúncio
da vitória de Cristo, feito logo depois de ocorrer o primeiro pecado. Adão e Eva acabaram de cometer o primeiro pecado, o pecado da desobediência, seduzidos pelo diabo por meio da serpente. Deus vem e traz a punição para eles, como também para a serpente. Então a semente da mulher, alguém vai perguntar, pergunta de EBD para vocês, quem é a semente da mulher? Aí o irmão que veio na EBD, que participa, responderá. A semente da mulher que havia de vir é Jesus Cristo. Olha que bênção. A semente da mulher que havia de vir é Jesus Cristo, o qual feriu na cruz do Calvário a cabeça da serpente, que é Satanás. Então, qual é a implicação disso? A implicação é que Satanás vive atualmente em seus territórios estertores mortais como uma cabeça ou como uma cobra cuja cabeça foi esmagada. Ele vive como uma serpente com a cabeça esmagada. E essa figura implica o que para nós? Implica ou nos ensina, queridos irmãos, aqui é uma aplicação para nós, que nós enfrentamos o inimigo já derrotado. Nós enfrentamos o inimigo que já foi derrotado por Cristo na cruz. Cristo venceu o diabo na cruz do Calvário. Entenda isso. Ouça isso, queridos irmãos, amada igreja. Entenda esta mensagem, que o inimigo já foi derrotado na cruz do Calvário, porque Jesus Cristo ali esmagou a cabeça da serpente. Aqui entra uma questão com o movimento de batalha espiritual, quando eles dizem, nós vamos pisar na cabeça da serpente, nós vamos esmagar a cabeça da serpente. Queridos, isso é uma heresia, isso é mentira. Quem é o homem para pisar na cabeça da serpente? O próprio Deus foi o primeiro a profetizar que da semente da mulher nasceria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, ela iria lhe ferir o calcanhar. E quem é essa semente? A saber, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu o diabo na cruz do Calvário, ao ressurgir, ao morrer na cruz, ao se entregar na cruz. Ele deu esse golpe, ele amarrou o diabo. E nós somos vitoriosos por causa da vitória de Cristo na cruz do Calvário. Nós então enfrentamos o inimigo já derrotado. O inimigo já derrotado. Esse é só o primeiro texto. Eu vou aprofundar um pouco mais e aí a gente vai fazer mais aplicações. Veja bem, então esse é o primeiro texto, a serpente esmagada. Qual que é o segundo texto que eu quero ver com vocês, mostrando a vitória de Cristo? Está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15, potestades despojadas. Em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, no versículo 15, diz bem assim: e despojando os principados e a potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. De quem que Paulo está falando aqui? De Cristo. Paulo aqui no capítulo 2, ele vem tratar sobre Cristo, e ele fala desse Cristo que veio e despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz do Calvário. Aqui em Colossenses capítulo 2, Paulo, ele usa uma imagem de potestades despojadas. Para descrever o quê? Ele usa essa imagem para descrever a vitória de Jesus sobre Satanás. E a linguagem que Paulo usa aqui, a linguagem que ele usa nesse contexto, é uma linguagem militar. É uma linguagem militar. Por quê? Porque ele fala de despojamento. Ele fala aqui de triunfo. Ele fala aqui de exposição ao desprezo. E o que vem a ser isso, pastor Eliel? A palavra despojar aqui significa despir. Despojar significa despir.
despir. Então, ela é usada para descrever o que acontecia no mundo antigo quando um soldado vencia o seu inimigo. O que o soldado vencedor fazia com o soldado derrotado? Ele fazia o seguinte: ele os despojava de suas vestes e de suas armas, tornando inofensivo. Ele não tinha mais defesa, ele ficava sem armadura, porque era-lhe tirada a desarmadura, as armas eram-lhe tiradas. Então, o que nós entendemos nisso? Nós podemos entender essa passagem aqui de Paulo em Colossenses 2, versículo 15. Nós entendemos o seguinte: como Cristo desarmou os principados, quando ele despojou, Paulo usa a expressão despojar, que é despir, ele despiu, ele desarmou os principados e a potestade, ou as potestades. Essa imagem mostra isso, é a mesma imagem encontrada, sabe onde? Em Lucas capítulo 11, verso 22, na parábola do homem valente, quando Jesus disse que aquele que é mais forte que o homem valente, que é o mesmo texto que Marcos cita, que nós lemos aqui no início, como texto básico, aquele que é mais forte, aquele que é mais poderoso que o homem valente, tira-lhe a armadura em que confiava. É interessante nós observarmos isso, porque no contexto militar do mundo antigo, quando havia uma guerra, a cidade vencida, ela era despojada. Como assim, pastor? Isto é, seus bens, os gados, mulheres, crianças, criados, eram levados pelo exército vencedor. E o que acontecia? A gente vê muito isso em filmes. Quem gosta de filme de guerra, principalmente filmes quando mostra as guerras em Roma, os romanos amarravam os soldados derrotados, vencidos, às suas carruagens ou cavalos e os expunham ao desprezo público durante a procissão de triunfo, porque havia uma procissão, uma caminhada de triunfo. Os guerreiros vencedores, eles vinham cantando a vitória e os inimigos derrotados vinham amarrados, despidos, humilhados, derrotados. Eles vinham caminhando naquela caminhada de triunfo e os inimigos derrotados atrás. Todos viam isso. E essa é a imagem usada por Paulo aqui para descrever aqui a vitória de Cristo sobre Satanás. O que Paulo está dizendo aqui? Isso implica, queridos irmãos, que o inimigo já teve a sua casa saqueada. O inimigo já teve a sua casa saqueada por aquele que é mais forte que ele, que o amarrou e o que o desarmou. Quem é esse? Jesus Cristo, quando ele veio na primeira vez. E além de tomar os seus bens, e aqui tomar os bens significa as pessoas que estavam sob o poder do inimigo, as pessoas que estavam nas garras do inimigo, as pessoas que estavam nas garras do leão. O Cristo vencedor, que é mais forte que o inimigo, que é mais forte que esse valente. Então Paulo não podia ter usado a imagem mais clara para descrever a vitória de Cristo sobre Satanás e seus demônios. Nós enfrentamos o inimigo já amarrado, já derrotado, já destronado. O inimigo que está limitado, nós enfrentamos esse inimigo. Por isso que a vitória da igreja é certa. Por isso que a vitória do povo de Deus é certa. Não porque nós somos fortes, não porque nós somos poderosos, não porque em nós há força, porque nós somos fracos, nós somos pequenos, nós somos miseráveis, nós não temos condições nenhuma, mas aquele que é mais poderoso do que eu, do que você, do que o inimigo que nos cerca, do que o inimigo que nos amedronta, esse Jesus Cristo poderoso já o amarrou, já o despojou, já tirou as armas das mãos dele, já tirou as tuas armaduras. Agora, se ele já esmagou a cabeça dele na cruz, agora ele tirou as armaduras dele. O inimigo já estava esmagado e derrotado. Agora está sem arma, sem condições nenhuma. Essa é a segunda imagem
para descrever a vitória de Cristo sobre o inimigo. Mas eu vejo uma terceira imagem que a Bíblia apresenta: o exorcismo cósmico. Eu ouvi falar essa expressão, exorcismo é expulsão de demônios. Toda vez que você vê exorcismo, igual o filme Exorcista, você fala, exorcismo, o que é isso? Expulsão de demônios. Exorcismo significa expulsar demônios. Então, o exorcismo cósmico é do mundo. Significa, quando fala cosmovisão, é visão de mundo. Cósmico, a visão do mundo. Então, em João 12, quando a gente vê a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 12, versos 31 e 33. Outro texto para descrever e mostrar a vitória de Cristo. João capítulo 12, no verso 31 e no verso de número 33. Isto dizia, significando que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido que da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu, se é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Ou melhor dizendo, deixa eu voltar um pouco mais, 31. Eu estou lendo já o 33 e diante, que é o contexto também faz parte. Verso 31, 12, 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, Cristo falando, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando que gênero de morte estava para morrer. Muito bem, veja bem, queridos irmãos. Jesus aqui afirma que será expulso o príncipe deste mundo, que nada tem a ver com Cristo, e está deixado debaixo do juízo de Deus. Trata-se aqui de Satanás, e Jesus diz que agora o príncipe deste mundo será julgado, e agora ele será expulso. Olha que coisa interessante, veja bem, uma explicação do texto. João aqui não narra, e também no seu evangelho não vemos isso, ele não narra nenhum caso de expulsão de demônios em seu evangelho. Se você ler os capítulos de João, você não vai encontrar nenhuma expulsão de demônios. Para ele, o exorcismo básico, e de qual depende todos os outros realizados por Jesus, foi a expulsão de Satanás realizada por Jesus na cruz. Quando o texto diz aí, se você perceber no verso 31, quando chegou o momento de julgar este mundo, e agora, o agora a que Jesus se refere, é explicado nos versos seguintes, quando Jesus menciona sua morte e os efeitos da sua morte, os versos 32 em diante, quando ele diz bem assim, no verso 32, eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, queridos irmãos, veja bem, nós percebemos que quando Jesus fala sobre isso, os efeitos da morte de Cristo, o que vai acontecer? Quando lemos essas passagens de João juntas, percebemos que a morte de Cristo, percebemos que a ressurreição de Cristo, percebemos que a ascensão de Cristo aos céus, a ascensão dele, tudo isso forma um momento decisivo da vitória de Cristo sobre as trevas. Ouça bem esse ensino, queridos irmãos, e entenda de uma vez por todas esta verdade bíblica que precisa ser reafirmada, reafirmada, pregada, repregada, para que todos possam ouvir a vitória de Cristo, o triunfo de Cristo. No capítulo 12 do Evangelho de João, Jesus revela que com a sua morte e com a sua glorificação é chegada a hora. E que hora é essa? Que hora é essa que Jesus se refere? É chegado o momento da expulsão do príncipe. A expulsão do príncipe deste mundo. A hora é o momento, e o momento que ele diz aqui se refere ao clímax, ao centro, ao âmago, ao clímax de um processo que começou com a vinda do Messias a este mundo em sua encarnação, quando ele veio como criança, como bebê e também no seu ministério.
Satanás foi amarrado no momento em que o reino de Deus surgiu. Ele foi amarrado. Por isso que tentaram matar ele. Por isso que tentam matar o bebê. Por isso que tentam matar as crianças, para tentarem matar Jesus. Porque sabiam, o inimigo sabia que com a vinda de Cristo a este mundo, com o nascimento de Jesus Cristo, ele já estava amarrado, já começou a sua derrocada, já começou a sua derrota, começou com a vida de Cristo, com a vida dele. Satanás foi amarrado no momento que o reino de Deus então surgiu. A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Jesus são os eventos que terminam de amarrar Satanás. Começou com a vinda dele, quando ele surgiu, quando ele nasceu da Virgem Maria. Quando Jesus nasce, quando ele vem, começa a amarração, a derrota de Satanás. E com o ministério de Cristo, com a morte de Cristo, com a sua vitória sobre a morte, com a sua ressurreição, com o seu triunfo e ascensão aos céus, aí sim, tudo isso termina de amarrar Satanás. A cruz de Cristo é o exorcismo mais radical e profundo já realizado. Ouça bem, eu vou repetir: a cruz de Cristo, o evangelho da cruz, a crucificação de Jesus Cristo, é o exorcismo, é a expulsão de Satanás mais radical e profundo já realizado. Porque ali, queridos irmãos, amada igreja Filadélfia, todos vocês que me escutam nessa noite, nessa manhã, ou à noite, coisa onde você for ouvir esse estudo, essa aula, ali Satanás foi expulso de sua posição de autoridade sobre este mundo. Vale lembrar aqui uma coisa muito interessante, queridos irmãos, que a expulsão de Satanás não significa a cessação definitiva de sua atividade maligna, mas uma severa restrição a ela. Ele continua sendo o príncipe deste mundo, mas que tipo de príncipe ele é? É um príncipe julgado. É um príncipe condenado. No retorno de Cristo, sua expulsão e derrota serão totais e definitivas. Queridos irmãos, como eu disse no início da nossa aula, eu ia perceber de acordo com o horário. Eu vou manter esse momento aqui agora. Eu vou parar por aqui. Eu tenho mais alguns textos para ver com os irmãos, mas a gente vê no próximo domingo. Eu quero recordar o que eu já falei para vocês. Quero recapitular, para que possa fixar bem na sua memória, no seu coração, esse ensino. A vitória certa de Cristo. Nós vimos que a Escritura mostra a existência do mal, mostra que o diabo existe, quer nos destruir, que os inimigos são poderosos, mais poderosos que os seres humanos, são perversos, são numerosos, que os inimigos são inteligentes, são astutos, mas a Bíblia mostra também uma verdade que o movimento de batalha espiritual, eles não dão ênfase, eles não dão importância, eles não dão o significado profundo do que vem a ser a vitória de Cristo sobre o diabo. Eles não compreendem, não enfatizam essa vitória do inimigo, as forças do mal que já estão derrotadas. E o que nós vimos para provar isso? Nós vimos Gênesis 3,15, que mostra a serpente esmagada, que mostra que o nosso Deus, esse texto mostra que após a queda, a vitória de Cristo é certa, porque na cruz do Calvário ele esmagou a cabeça da serpente. Cristo, a vitória completa dele contra Satanás, que teria a cabeça esmagada na cruz do Calvário. Vimos também potestade despojadas em Colossenses 2, no capítulo 2, versos 14 e 15, que nós lemos: os soldados inimigos só eram despojados de suas vestes e armas depois de vencidos. E aqui o texto diz que Satanás e diz que os demônios já foram vencidos e que agora estão desarmados e expostos ao desprezo. Eles não têm mais nada contra nós. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós vimos também o exorcismo cósmico, que mostra que em sua morte,
ressurreição e ascensão, Jesus amarrou e condenou Satanás, que continua sendo o príncipe deste mundo, mas agora é um príncipe julgado e um príncipe que já está condenado. No retorno de Cristo, a expulsão e derrota serão totais e definitivas. Semana que vem eu volto para continuar a aula e aí nós veremos outros textos que mostram essa vitória de Cristo total, definitiva, completa para todo sempre. Amém? Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Vamos orar agradecendo. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vitória de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, ó Pai, porque nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. O inimigo não pode nos derrotar porque Cristo já o venceu na cruz. E nós cremos no poder da cruz. Nós cremos no poder da cruz de Cristo, ó Pai. Ó Pai, por isso nós podemos andar alegres, podemos andar triunfantes, podemos andar certos da nossa vitória, porque o inimigo, o nosso inimigo, Satanás, é o inimigo derrotado, com a cabeça esmagada, já foi despojado, é desprezado, ó Pai, humilhado, porque Cristo venceu, ele já foi expulso, porque Jesus Cristo já na cruz do Calvário o expulsou definitivamente e o venceu naquele lugar. Ó Pai, obrigado pela vitória, obrigado por nos guardar, por nos proteger, por nos livrar do mal. Continue conosco, ó Pai, nos dê um domingo agradável na Tua presença e que possamos cada vez mais, ó Pai, nos submeter a Cristo, o nosso grande Senhor das batalhas e vitorioso nas batalhas, ó Pai. Obrigado por isso, ó Pai, que a igreja possa, em nome de Jesus, firmar cada vez mais a fé num Cristo vitorioso e não dando ênfase às ações do mal que já está derrotado. Em nome de Jesus que eu oro, agradecido por essa manhã, por essa aula, por esse ensino. Amém, amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe, que você possa firmar cada vez mais a tua fé na vitória de Cristo, crendo que nele, por meio dele e através dele, nós, como igreja, podemos ser vitoriosos, porque ele já venceu na cruz do Calvário tudo que Jesus conquistou na cruz. Lembra disso? Amém? Que Deus te abençoe. Um bom domingo.